Como operacionalizar a política de assistência farmacêutica no SUS? É isso que vamos conversar nessa aula. O meu nome é Rodrigo, sou farmacêutico, sou professor da Universidade Federal de Santa Maria e a gente está discutindo aqui sobre assistência farmacêutica no SUS, né? Já falamos bastante sobre como ela é regulada, né, pelas principais leis que mantêm a estrutura e agora nós vamos trabalhar as principais políticas, ou seja, como operacionalizar o sistema. Então, para isso, né, a gente tem que entender que qualquer governo que queira estruturar os serviços de saúde para atender uma população tem que desenvolver um sistema de atenção à saúde. Então, ela é uma resposta organizada de pessoas e instituições para uma população determinada. Então, se ela é organizada, ela tem que ter regra, né? Então, essa regra ela vai delinear caminhos para as pessoas e para as instituições para prestar serviços relacionados à saúde, à prevenção, proteção, promoção, recuperação, né, reabilitação, vigilância sanitária para uma determinada população. E como que isso é organizado? Por meio de políticas de saúde, que são respostas sociais de uma organização diante de uma situação de saúde. Então, muitas vezes a situação se coloca e a gente precisa, então, organizar o nosso sistema de atenção à saúde para responder a essa situação. Então, a política de saúde é justamente essa resposta. Então, lembrando, né, que no nosso sistema de saúde, como a gente falou na aula passada, a gente tem como diretrizes constitucionais a descentralização das ações, ou seja, todas as políticas de saúde que foram criadas dentro do sistema de saúde, único de saúde, tem que pensar no seu âmbito de descentralização, ou seja, o município tem que ter responsabilidade, o Estado tem que ter algumas e a União tem que ter algumas, né? Isso não pode ser focado num lugar só. A comunidade tem que participar ativamente das decisões e deliberações e o atendimento tem que ser integral, ou seja, observar a pessoa em todas as suas necessidades relacionadas à saúde. Então, quando a gente falou, né, na outra aula de constituição, de lei, de decreto, nós estávamos falando de um regramento muito duro, né? Um regramento que precisa de votação, de debate no legislativo, aprovação pelo chefe do executivo, né? E que eles têm uma margem de manobra menor, né? Se acontecer algum erro em uma lei, como a gente viu a Lei 8080, que faltou explicação do que é o atendimento integral, né? Que gerou várias judicializações até a lei mudar em 2012. O próprio decreto que regulamenta o SUS foi em 2011, né? Demorou vários anos aí para ser regulamentado. A portaria, não. Ela é um ato administrativo, né? Que qualquer autoridade pública pode fazer. Então ela vai ter como aplicar as leis e os decretos, no nosso caso, da assistência farmacêutica. Vão ter normas para direcionar o serviço. Então a portaria, por um lado, ela é muito mais objetiva, muito mais clara, ela diz exatamente o que tem que fazer. Mas, por outro lado, ela é mais efêmera. Então, dependendo do gestor, ela pode ser substituída, ela pode ser trocada, ela pode ser revogada. Então, a portaria ela tem menos solidez, né? Então, a gente tem algumas portarias que nunca mudam, né? Que elas são muito sólidas, respeitadas, mas tem outras que ficam mudando sempre. Isso é bom e ruim. Então, é só pensar, né, que existem vantagens em relação à portaria e desvantagens também em relação à portaria. Então, quais são as portarias que regem a assistência farmacêutica? Então, a gente vai falar aqui das principais portarias que regem a assistência farmacêutica, né? Contando um pouco da história da assistência farmacêutica, principalmente depois dos anos 90, com a criação do SUS, a gente tem algumas políticas e programas que são essenciais para entender o funcionamento da assistência farmacêutica no Brasil. Então, aguardo vocês aí na continuidade dessa aula, que nós vamos falar de cada um desses programas. Espero vocês lá.